Está na hora de vender Bitcoin ou é melhor você continuar segurando ele? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui tá falando é Pedro Guedes, criador do canal. Antes de a gente começar o assunto do vídeo de hoje, quero lembrar para você que o único e-book do mercado 100% prático que te leva do zero até como você seleciona os melhores ativos para montar uma carteira de investimentos com renda passiva mensal e alto crescimento está na promoção de Black Friday com 50% de desconto. Então vai acessar o primeiro link da descrição para você garantir a sua vaga. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Então vamos começar analisando o comportamento do Bitcoin no ano de 2024, tá? Só que no último mês eu quero chamar a atenção que ele subiu 50%, como a gente pode ver aqui no gráfico. E do começo do ano para cá, ou seja, de janeiro para cá, a gente vê que o crescimento do Bitcoin foi de 167%. Cara, isso aqui é bastante coisa para um ativo de um crescimento em basicamente 11 meses do ano. E você deve estar se perguntando, mas Pedro, o que é que fez o Bitcoin subir e por que é que ele subiu tanto nos últimos períodos, principalmente nesse último mês? O que é que levou a esse fator? E um dos motivos que está fazendo ele subir tanto é as eleições. Donald Trump ganhou e com uma vitória bem expressiva sobre Kamala Harris, 312 colégios eleitorais contra 226. E quase 3 milhões de votos de diferença, isso é bastante coisa. Mas Pedro, por que o Trump em si está fazendo esse preço no Bitcoin? Por que está fazendo ele subir tanto? Isso é devido a algumas falas que Trump vem fazendo recentemente, como por exemplo o conselho de cripto que ele planeja criar no seu governo. A ideia seria que ele comprasse 200 mil Bitcoins depois da aprovação dessa ideia no Congresso, representando 1 milhão de Bitcoins que o governo americano quer ter sobre a custódia. Na cotação atual do Bitcoin seria o equivalente a 87 bilhões de dólares ou mais de meio bilhão de reais. Isso aqui é bastante coisa, tá? Ou essa outra matéria que a gente pode ver aqui, que ele pretende transformar o Bitcoin como uma superpotência, como disse ele no evento recente. Agora você pode estar se perguntando, mas Pedro, por que ele fez essas matérias? Por que essas declarações? Olha só, pra você ter uma ideia, segundo o estudo da Coinbase, que é uma das maiores corretoras de cripto que a gente tem, 52 milhões de americanos investem em cripto. Isso ali seria o equivalente a 1 a cada 5 americanos, ou seja, 20% da população investe em criptoativos. E dado todo esse contexto, vocês podem notar que isso é bem favorável para o Bitcoin. Afinal, você tem um presidente que é a favor, que quer regulamentar, quer fazer novas compras, faz com que o preço do Bitcoin suba. Não à toa, a gente olhando esse gráfico, a gente consegue ver que basicamente o Bitcoin subiu mais de 46% desde a eleição dele, que aconteceu no dia 5 de novembro. E todas essas declarações e possibilidades fazem com que os investidores notem que o Bitcoin tenha um grande futuro adiante. E com isso, os investidores tendem a querer se antecipar a esse movimento e comprar mais Bitcoin de agora antecipadamente. E logo pela lei da oferta e da demanda, muita gente querendo comprar para a mesma quantidade, a gente tem a ver que o preço do Bitcoin sobe, que é o que a gente está vendo nesse momento, o Bitcoin batendo máxima histórica atrás de máxima histórica. O segundo motivo que a gente tem para essa alta do Bitcoin é o corte de juros nos Estados Unidos. A gente viu que depois da eleição do Trump teve mais um corte de juros, só que é um patamar mais baixo de 0,25. Hoje em dia, a taxa de juros americana está entre 4,5 e 4,75. Lá, diferente daqui do Brasil, não é uma taxa só, é uma banda, tá? Então fica entre 4,5 e 4,75. E aí até o final do ano, lá no dia 18 de dezembro, a gente vai ter mais uma reunião do FED, que é o responsável ali por esse corte de juros. E como a gente pode ver, basicamente 52% dos americanos acham que vai ter um corte de juros de 0,25. Então nota que a gente tem ali uma disputa meio que acirrada quando a gente compara com 47% do mercado que acha que não vai ter corte de juros e vai se manter. Então a gente não está muito claro ainda o que é que vai acontecer. A reunião ali é próxima a um mês, então ainda tem chão pela frente, mas se a gente fosse olhar por agora, mais da metade do mercado acha que vai ter um corte de 0,25. E aí a gente fica com um grande questionamento. Está na hora da gente vender os nossos Bitcoins? Vamos analisar um pouquinho dos dados para que a gente possa responder essa pergunta. Tá gostando do vídeo até aqui, né? Olha, deixa o teu like, se inscreve no canal, que é muito importante para eu continuar fazendo mais vídeos como esse. Então, bora continuar o vídeo. Comparando com o ciclo anterior do Bitcoin, eu trouxe aqui esse gráfico para vocês. Então, note que nesse primeiro gráfico em laranja, a gente consegue ver que de 2011 até 2013, o Bitcoin ele caiu mais e depois ele subiu e teve uma alta gigantesca, bem expressiva. Só que no outro halving, que é um vermelho claro, ou rosa, como você queira chamar, a gente tem que o comportamento do Bitcoin ele caiu, mas demorou um tempo mais e depois teve uma alta bem expressiva depois ali de um tempo. Quando a gente pega de 2017 a 2021,
ou seja, mais um ciclo após, o comportamento é bem parecido. E quando a gente olha o nosso momento atual, que é a linha preta, a gente vê que o comportamento está bem similar aos últimos halves. Então, nossa expectativa é que o Bitcoin ainda continue subindo, tá? Agora, eu quero trazer mais alguns indicadores, como o índice de medo e ganância, que é o Fear and Greed Index. Esse índice mostra basicamente se as pessoas estão com mais receio, mais medo ou mais gananciosa com essa criptomoeda em relação ao Bitcoin. Atualmente, a gente temos o número de 93 do índice, ele vai de 0 até 100, e se a gente olha, fala Extreme Greed, ou seja, extrema ganância. Então, a gente está ali basicamente com as pessoas muito gananciosas. Isso geralmente é um sinal de alerta, porque muita ganância tem que ser levado com cautela, porque geralmente os peixes grandes entraram lá atrás, nesse momento estão tendo muito lucro, geralmente vendem seus ativos, aí o preço começa a cair e os sardinhas que estão comprando sem nem saber o motivo acabam que se desesperam, vende, o preço começa a cair muito mais e aí entra em extremo medo, né? Então é um indicador bem importante a se analisar aqui, para a gente ter um pouco de cautela. E o último indicador que eu quero trazer aqui para vocês é o múltiplo de Maia. Ele é muito utilizado pelos investidores para saber se o Bitcoin está barato ou se o Bitcoin está caro. Ele pega o preço atual do Bitcoin e divide pela sua média móvel dos últimos 200 dias. Pedro, como assim? É basicamente você pegar o preço atual do Bitcoin e dividir pela média de preço dos últimos 200 dias. Então eu vou pegar todos os preços dos últimos 200 dias, tirar uma média e pronto. Eu tenho esse número. Vou pegar o preço atual e dividir por esse número que eu achei. Geralmente, se ele está abaixo de 1, quer dizer que está bem barato. Se ele está de 1 até 2.4, está ali no preço justo para começando a ficar caro. E acima de 2.4, cara, tá bem caro mesmo. Se a gente olha a imagem de desde 2021, note que quando o Bitcoin teve a queda bem expressiva, ali dos seus 60 mil dólares até menos dos 20 mil dólares, ele ficou no múltiplo de Maia abaixo de 1, que é essa parte verde que está aí embaixo. Então, note que estava bem barato. Quem ficou comprando todos os meses comprou Bitcoin no preço bem atrativo. E quando ele dá as suas pernadas de alta, notem que o múltiplo ele vai bem acima de 1, chegando até quase os 2, tá? Em fevereiro, março de 2024. E com essa explicação eu quero trazer uma imagem só desse ano, de um passado mais recente. Olhando só para os últimos 6 meses, então note que em alguns momentos do ano, principalmente quando o Bitcoin ficou abaixo dos 60 mil dólares, ele ficou abaixo de 1, bem interessante para compra. E agora, com o Bitcoin batendo quase 100 mil dólares, a gente vê que ele está ali 1,5, que é basicamente o valor que ele está hoje. Já é um valor que é relativamente mais alto do que comprar abaixo de 1, tá? Quer dizer que ele está caro por causa disso? Não, mas também não está barato quanto já esteve no passado recente. Quem comprou ali em setembro, agosto, ou até em outubro mesmo, em fevereiro e janeiro também teve boas oportunidades, tá? Agora, a conclusão que eu quero trazer para vocês aqui. Olha, eu não acho que esteja na hora de vender, mas eu não acho que ele vai continuar subindo com essa força e intensidade toda como a gente pode ver. Com a minha experiência de mercado, o que eu vejo ao longo do tempo é que as pessoas gostam de muitos números redondos, como 80, 90, 100, e geralmente são um marco para os investidores. E o Bitcoin está muito próximo de 100 mil. E eu não duvido nada que tenha muitas ordens de venda de Bitcoin a 100 mil dólares. Então é bem provável que quando a gente chega ali nos 100 mil dólares mesmo, muitas pessoas começam a realizar, a botar dinheiro no bolso, vender e consequentemente o preço caia. Pedro, uma queda que você acha que não vai subir mais? Olha, não é isso. Olha, eu acho que vai ter uma queda sim, mas é aquele famoso vai subir caindo, entende? Então o ciclo, como a gente viu naquela imagem lá atrás, é de alta ainda, mas não uma alta linear, uma alta que vai ter algumas quedas no meio do caminho, abrindo novas oportunidades de compra. O ponto-chave aqui é você entender a sua exposição, ou seja, o quanto da sua carteira você tem em Bitcoin atualmente. Se você tem ali 70%, 80% do seu patrimônio, 50%, até mesmo 40%, olha, eu não acho que esteja na hora de você comprar, mas sim ficar segurando. Se você não tem nada do Bitcoin na sua carteira e seu perfil de investimento se adequa ao ativo, olha, dá para você começar a comprar e colocar na sua carteira. Agora, se você já tem, mas está abaixo do percentual objetivo que você quer, aí daria para você esperar novas janelas de compra. Para ficar mais claro, imagina que você tem 0% de Bitcoin, mas você quer ter 10% na sua carteira. Eu começaria a entrar, começaria a molhar o pé, famoso ditado, né? Se você tem 5% e você quer ter 10%, ainda tem espaço para comprar. Então, eu guardaria essas quedas para poder realizar mais algumas compras. E se seu objetivo é 10% e você tem 30%, 40%, acaba ali que eu ficaria só esperando, não compraria mais, tá? Só aproveitaria isso que eu faria essa onda que a gente está tendo até agora de alta. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu invisto em Bitcoin já tem por volta de 4, 5 anos, eu não vendo, eu só compro e aproveito dessas oportunidades de queda, de múltiplo de Maia baixo, de extremo
medo das pessoas para realizar mais compras. Lembrando que esses não são os únicos indicadores possíveis para você realizar suas compras ao longo do tempo. Tem mais alguns indicadores que você precisa analisar para tomar alguma conclusão. Eu tenho alguns vídeos aqui no YouTube explicando sobre isso, vou deixar até aqui em cima no card para você assistir, tá? E olha, se você quiser acompanhar mais sobre o mercado e receber notícias diárias sobre investimentos, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha comunidade de investidores de sucesso, que posto notícias diárias, estudos e análises de várias empresas e ativos para que você possa ficar ligado dentro do mercado. Então, para você acessar, é gratuito, é no WhatsApp, tá no link aqui na descrição, tá? Então foi isso pro vídeo de hoje. E se você quiser aprender a investir nos melhores ativos para o longo prazo, tendo uma carteira de renda passiva e com potencial de multiplicar o seu patrimônio ao longo do tempo, basta você adquirir o e-book que está com 50% de desconto nessa promoção de Black Friday. É o primeiro link da descrição aqui embaixo. Então não perde tempo, garante a sua unidade, que é por tempo limitado. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixe o like, se inscreve no canal, que é muito importante para continuar trazendo mais vídeos como esse. É isso, obrigado pela audiência, até o próximo vídeo e rumo ao topo.